Bem-vindos ao webcast do Fundo de Investimento Imobiliário Gran Plaza Shopping. Hoje conosco temos os representantes da Rio Bravo e a equipe jurídica, Anita Scal, Vanessa Faleiros, Thales Paiva e Luiz Santos. O nosso objetivo hoje é tirar as dúvidas que a gente tem recebido dos investidores e do mercado em geral. Então, eu vou começar chamando a Anita para fazer uma consideração inicial e aí a gente já começa a responder as perguntas. Olá a todos. O objetivo desse webcast é esclarecimento de dúvidas e trazer total transparência ao mercado em relação ao auto de infração do FII Gran Plaza Shopping. Qualquer dúvida adicional, estamos aqui à disposição. Obrigada, Anita. Eu vou começar, então, lendo a pergunta do Rodrigo. Na verdade, a pergunta dele é a seguinte: não tenho uma pergunta, só gostaria de entender o caso. Então, acho que vale a pena que a gente elucidar um pouquinho. Rodrigo, resumidamente, conforme o fato relevante publicado no dia 31 de agosto, o fundo recebeu um auto de infração da Receita Federal, alegando que o fundo deveria ser tributado como uma pessoa jurídica, com base no artigo 2º da Lei 9779 de 99. O que é esse artigo? Ele prevê que o fundo imobiliário está sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas, caso aplique recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista com mais de 25% das cotas do fundo, né? Com isso, a Receita entende ter havido falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além da ausência de declarações acessórias dos períodos compreendidos entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018. Então, considerando isso, o montante total do auto de infração seria de 158 milhões e 900 aproximadamente, considerando aí impostos, juros de mora e a multa proporcional. Além disso, a Receita entende que o enquadramento do fundo elevaria a carga tributária atual, o que impactaria negativamente o resultado financeiro do fundo. Importante deixar bem claro aqui que a administradora tem convicção de que o fundo não se enquadra ao disposto no artigo 2º da 9779. Então, ela não deve alterar a sua forma de tributação. Então, são duas razões que a gente descreveu lá no fato relevante. O cotista relevante não é sócio incorporador ou consultor do shopping, e o auto de infração não se atenta ao critério temporal, né, considerando que o fundo foi constituído e o shopping reformado, inaugurado, antes da entrada em vigor da lei em 99. Acho que vale mencionar também que o auto de infração está em fase administrativa, né, então ele ainda pode ser, se for o caso, ser discutido também numa esfera judicial. Qualquer valor, esses valores que eu comentei, supostamente devidos, estão suspensos até o julgamento definitivo na esfera administrativa, então não há esse desembolso agora. Próxima pergunta é do Wendel. A justificativa que foi enviada à CVM era de que o processo seria competência da Receita. Todavia, verificou-se que não foram enviadas justificativas sobre a motivação do procedimento junto à CVM. Os senhores acham pertinente essa demanda da CVM? Thales, você pode responder para a gente? Claro. Wendel, vamos também colocar aqui um pouco de histórico, tá? Deixar todos os investidores a par. Conforme o fato relevante publicado em agosto de 2019, o ofício emitido pela CVM tratava matérias eminentemente tributárias, tá? Solicitando o quê? O imediato refazimento das demonstrações financeiras no fundo de 2017 e 18, por entender, obviamente, que o fundo estaria enquadrado ali no artigo 2º da Lei 9779, porém, em nenhum momento trouxe ali a devida comprovação fática para os argumentos apresentados pela CVM, tá? Diante disso, a Rio Bravo recorreu da posição da CVM, apresentando alguns argumentos, entre eles, né, que a competência para se manifestar sobre o enquadramento fiscal do fundo seria de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, tá? E a exigência de refazimento das demonstrações financeiras é descabida, por não ter havido, até o momento, apresentado qualquer procedimento administrativo da Receita com essa finalidade, tá? Após o recurso da Rio Bravo, a CVM concordou com a argumentação apresentada, bem como reconheceu a competência da Receita para avaliar e questionar o enquadramento fiscal do fundo, tá? E nessa linha, então, a CVM ela dispensou o pedido de refazimento e republicação das demonstrações financeiras,
ressaltando que a decisão ela era tomada aí sem prejuízo de adoção de eventuais medidas cabíveis após um eventual posicionamento da Receita sobre o assunto, tá? A Cevim também encerrou o processo administrativo sem julgamento do mérito e, por fim, oficiou a Receita, tá? Resultando aí no auto de infração que, como foi inicialmente destacado, nós publicamos no dia 31 de agosto. Obrigada, Thales. Agora, a próxima pergunta do Flávio. A autuação tem como fundamento legal apenas o fato de a CCP ter mais do que 25% das cotas do fundo, ou ela trata da acumulação de papéis com a figura de construtor, incorporador ou sócio? Boa tarde a todos, é a Vanessa, aqui diretora jurídica do Grupo Rio Bravo. Acho que o importante nesse ponto a esclarecer é o seguinte, a autuação, ela menciona que o cotista relevante, a CCP, ela estaria enquadrada nos 3 papéis, de consultor, incorporador ou sócio, mas não há um detalhamento, um aprofundamento jurídico dessas 3 figuras pelo o auditor no auto de infração. Acho que isso, respondendo aí bem pontual a pergunta. O que é importante aqui que todos tenham conhecimento que a Rio Bravo, ela assumiu a administração desse fundo em 2006 e a única reforma, que foi uma expansão que existiu, foi realizada pela construtora Matec, que não é parte ligada ao grupo CCP, tampouco a qualquer outro cotista do fundo, é totalmente independente, então esse foi um cuidado feito por nós. Além disso, a gente reitera que entendemos que não há um enquadramento ao disposto no artigo 2º nesse fundo. A gente acha que vai ter uma defesa muito técnica e detalhada para esclarecer a Receita Federal, aos auditores que revisaram esse procedimento fiscal, de que não há um enquadramento do cotista relevante às figuras do artigo 2º da Lei 9779. Agora, a próxima pergunta, a gente teve algumas perguntas aqui um pouco similares, eu vou juntá-las todas aqui. O Rodrigo Costa Medeiros, que mandou uma pergunta aqui para a gente, a Fabiana também mandou. A pergunta é a seguinte: é possível saber quem foi a empresa que construiu / retrofitou o shopping? Acho que, então, até complementando a resposta anterior, né, Isabela, a última reforma, que foi a expansão do shopping que teve, foi a empresa Matec, ou seja, não relacionada ao grupo da cotista relevante, a CCP, e a construção do shopping, ou seja, a inauguração do empreendimento em si, ele foi anterior à entrada em vigor da Lei 9779, que é de 99, então o shopping é inaugurado em 97, e, portanto, não há nenhuma justificativa ter ou não ter sido a Cyrela construtora naquele momento, pois é anterior à entrada em vigor da lei, e nós entendemos que a lei não poderia gerar efeitos a fatos anteriores à sua entrada em vigor. Trazendo um pouco do histórico, é importante ressaltar que o imóvel, ele era a fábrica da General Electric, depois passou aí para Black Decker e foi adaptado, tá, para o uso comercial em 1997 com a aquisição do fundo, tá? E obviamente que nesse mesmo ano teve, como também já salientado anteriormente, a expedição do Abitse e a própria inauguração do shopping, tá? Agora, a próxima pergunta aqui é do Maurício. Qual é a situação atual em relação a esse sócio cotista, ele chama aqui, né? Se a porcentagem diminuiu ou continua com essa participação de 25%? Maurício, a participação continua sendo maior de 25%, tá? Conforme está no último informe anual do fundo. Próxima pergunta aqui do Fábio. Como cotista do fundo, gostaria de saber quem são os advogados contratados pela Rio Bravo para patrocinarem os interesses da administradora no processo administrativo, bem como quais são as teses que serão suscitadas em impugnação. Aqui vale um esclarecimento, como a gente informou no fato relevante, houve a autuação do fundo Gran Plaza Shopping, da cotista relevante CCP e da Rio Bravo na qualidade de administradora, sendo que a CCP e a Rio Bravo, nos termos da lei, são consideradas solidárias ao fundo. Para evitar qualquer cenário de conflito de interesse ou qualquer questionamento dentro da melhor prática e da transparência que é usual aqui na nossa atividade, a Rio Bravo terá um advogado completamente diferente
do advogado contratado pelo fundo, o time do Lefosse Advogados, que está assessorando o fundo especificamente nesse assunto, então como a CCP também terá um advogado segregado. Os custos serão arcados por cada uma das partes, então o fundo arca com custos da sua defesa, Rio Bravo com custos de defesa e a CCP também. Então, ou seja, a gente segregou totalmente com 3 escritórios, 3 advogados, todos com boa reputação e boa experiência nesse tipo de caso, mas totalmente segregado, defesas, obviamente, não são conflitantes, são defesas consistentes, porque a verdade é uma só, mas a gente optou por essa segregação para evitar qualquer conflito de interesse. Próxima pergunta aqui, tem algumas perguntas também similares, do Flávio, do Isidoro. Pelo que a Receita Federal alega, o fundo imobiliário não poderia ser um fundo imobiliário, né? Então, teria sido vendido como um fundo, na verdade não é um fundo. Em caso de perda do cotista, quem arcaria com esse prejuízo? Aqui ele pergunta qual seria a responsabilidade criminal da Rio Bravo, também ele pergunta aqui, se a Rio Bravo não está alegando desconhecimento da lei, e se a Rio Bravo entende que esse problema é de sua responsabilidade. Acho que só voltando, né, acho que aqui é tentar fazer uma resposta que cubra todas essas perguntas. Acho que o que é importante deixar claro, né, a autuação da Receita Federal, ela pede a tributação de um fundo imobiliário como se fosse uma pessoa jurídica. Ela não está alterando a característica de um fundo imobiliário. Então, o fundo continua sendo fundo imobiliário. O que acontece é o regime tributário de fundo, por ter entendido a Receita que o cotista relevante se enquadra como sócio, incorporador ou construtor, portanto, o fundo passaria a ter uma tributação tal como uma PJ, não é que ele transforma-se numa PJ, ele continua sendo um fundo imobiliário. A Rio Bravo sempre monitorou, e a gente monitora os riscos de todos os nossos fundos aqui, para esse eventual enquadramento, se é que existe o risco, se não existe, ou seja, a gente conhece bastante, com muita profundidade, muito bem assessorado, seja pelo time interno de compliance jurídico, seja por assessores externos. Então, a Rio Bravo acompanha todo o caso. A gente não há muitos precedentes, nem judiciais, nem administrativos, fiscais, sobre o enquadramento de fundo imobiliário. Há um único caso conhecido no mercado, que é o caso Península. Acho que esse vem um segundo grande caso. Então, o nosso entendimento aqui é que, reforçando, esse fundo não se enquadra ao tipo legal, vamos chamar assim, do artigo 2º, ou seja, o cotista relevante aqui não se enquadra em nenhuma das características de sócio, incorporador ou construtor. Acho que esse é a grande tese da nossa defesa aqui. A Rio Bravo sempre tratou isso de forma muito aberta e muito claro. O mercado sabia dessa posição da CCP como cotista relevante, então não há nenhuma omissão nesse sentido. Há, sim, agora uma autuação a ser defendida. A gente entende que não há cabimento falar de responsabilidade criminal, não houve nenhum crime aqui, nem elisão fiscal, até porque os rendimentos pagos do fundo ao cotista relevante que possui mais de 25% são todos tributados, ele não goza da isenção fiscal que as demais pessoas físicas e jurídicas não financeiras têm no caso de distribuição de rendimentos. Então, a gente não consegue entender nenhuma dessas características de responsabilidade criminal, tampouco a gente entende que houve uma omissão ou uma divulgação indevida de informações pela nossa parte. Acho que o nosso papel aqui agora é defender os interesses e mostrar à Receita Federal as particularidades e características desse fundo, que os difere do precedente que existiu, do Fundo Península, todas as particularidades desde a entrada em vigor desse fundo, de que não houve nenhuma construção, não houve nenhuma participação desse cotista relevante nas atividades de construção e incorporação do fundo. E trazendo também aqui um complemento, né, com relação à jurisprudência aí sobre a matéria, ora em discussão, vale mencionar que os casos também analisados pelo CARF, eles não guardam qualquer similaridade com o nosso caso, tá? Assim como a gente destacou anteriormente, por exemplo, o caso Península, que ele tem ali as suas peculiaridades, e os outros casos também que já passou ali pelo CARF, não tem qualquer similaridade com o caso aqui do Fundo Gran Plaza. Agora a próxima pergunta, também são algumas perguntas um pouco parecidas, eu vou juntar todas em uma só, que o Rodrigo Medeiros
também mandou essa pergunta aqui, o Mário, Bruno, seria qual a possibilidade de cindir o fundo para que esse cotista relevante tivesse uma participação inferior a 25%? Ou qual seria, enfim, uma saída para essa questão? Bom, vamos lá. Em relação aqui a esse cenário, né, que nós precisamos enfrentar, é importante destacar que a Rio Bravo, como administradora do fundo, nós estamos estudando aí possíveis reestruturação do fundo, tá? Então, todas as alternativas ainda estão sob análise aqui do nosso time e certamente a gente sempre vai buscar aqui atingir o melhor interesse dos cotistas e do fundo. Tá? Então, nesse momento aqui, a gente pode ressaltar que ainda nós estamos estudando a melhor estrutura e como que a gente deve seguir no melhor cenário aqui para os investidores. Só apenas complementando, né, a gente está nessa fase de estudo e avaliação das estruturas possíveis, isso demanda um tempo. Acho que o que é importante que todos os cotistas fiquem cientes que a gente está com prazo em andamento para a apresentação da defesa do fundo, agora até o começo do mês de outubro. A gente está debruçado integralmente nesse assunto em benefício dos interesses dos cotistas, por ser uma tese que a gente acredita bastante e que a gente acredita que vai reverter ela em esfera administrativa. Então, agora é importante a gente se dedicar para essa defesa, mas sim, né, sem deixar de pensar numa alternativa, de verificar quais alternativas possíveis para que esse risco, vamos chamar assim, que a Receita Federal entende que há no fundo, não contamine os exercícios sociais posteriores do fundo. Obrigada, pessoal. Agora a próxima pergunta é do Divaldo. A administradora, ciente que não pode haver cotista com mais de 25% das cotas, por que motivo não procurou enquadrar o cotista relevante? Tade, você pode responder para a gente? Claro, vamos lá. Aqui eu acho que a gente pode reforçar aqui um pouco do nosso entendimento que nós já colocamos anteriormente, né? De que nós entendemos que o cotista relevante, ele não é em nenhum momento incorporador, construtor ou sócio do empreendimento e dessa forma, então, o fundo ele não se enquadra, tá, ao caso previsto lá no artigo 2º da Lei 9779. Então, por esse motivo, em nenhum momento a gente deveria aqui tentar enquadrar o cotista de uma forma ou então, na verdade, enquadrar o fundo em si como PJ, tá? Então, acho que essa pergunta aqui vai no sentido de a gente reforçar o entendimento da Rio Bravo de que o fundo não se enquadra ao artigo 2º e, portanto, não está sujeita à tributação de pessoa jurídica. Artigo 2º da Lei 9779. Só complementando aqui o Thales, acho que é importante reforçar, na pergunta o Divaldo comenta que não pode haver cotista com mais de 25% de cotas, né? Na verdade, não há nada proibitivo em relação ao ter um cotista relevante ou não o fundo, né? O que o artigo 2º aqui trata são são qualificações desse cotista. Então, não, o fundo em si ter um cotista relevante não seria prejudicial, tá, Divaldo? Exatamente. E aí também, complementando, né, dessa questão dos 25%, também vai falar sobre as hipóteses do artigo 2º, né, da 9779, ou seja, a questão de ter ali um incorporador, consultor ou sócio do empreendimento que ao mesmo tempo tenha 25%, tá? Só para trazer aqui um pouco histórico com relação a essa norma anti-lesiva, tá, que entrou em vigor em janeiro de 1999, é para evitar uma competição aqui entre as consultoras ou incorporadoras que desejavam construir ou incorporar empreendimentos, tá? Então, dessa forma, a norma ela veio para tentar coibir e proibir a utilização de fundos de investimentos imobiliários para essas consultoras ou incorporadoras, tá? E evitar ali uma competição predatória. Obrigada, Thales. Agora, na verdade, não é uma pergunta, né? O Júlio mandou aqui para a gente, na verdade, um comentário. Ele fala: concordo com a Rio Bravo no que tange ao fato de o fundo ter sido constituído em 96 e, por isso, não ser atingido pela lei de 99. O embasamento legal para esse entendimento está no parágrafo único do artigo 3º da Lei 9779, na qual o fundo foi enquadrado pela Receita Federal. E aqui ele cita o artigo 3º. Ok, obrigada, Júlio, pela sua contribuição aqui.
Agora, a próxima pergunta do Alexandre. Sobre o auto de infração, gostaria de saber se o acionista relevante é a CCP e quantos % das cotas do fundo ABCP são da CCP. Sim, a gente já comentou ali um pouquinho mais para cima, é uma informação pública. Nos próprios documentos da CCP, essa informação está pública, tá? Se você olhar no site de RI da CCP, o último formulário de referência que eles deixam, que está disponível lá no site, ele mostra ali a participação de 61,41% do fundo. Agora, a próxima pergunta do Luciano. No caso, na hipótese de o fundo perder a causa para a Receita, a autuação obrigatoriamente seria paga de uma só vez, sem parcelamento? Isa, acho que aqui, hoje, pela lei, que está em vigor hoje, há a possibilidade, se a gente perder nesse caso, do pagamento parcelado, o que também pode ocorrer, ter algum tipo de programa de parcelamento até lá, permitido parcelamento do pagamento com algum desconto, tal como a gente teve nos últimos refis, tá? Mas isso é uma coisa que pode ser alterada em razão da legislação, e agora a gente acredita que a gente não vai ter que enfrentar isso, a gente acredita realmente que vai reverter essa autuação. Perfeito, Vanessa. O Jefferson agora pergunta para a gente, ele estava estudando o fundo para investimento e gostaria de saber qual será o futuro do fundo depois dessas ocorrências. Acho que, Jefferson, como a gente já comentou, o fundo permanece sendo um fundo imobiliário, né? A gente está estudando as possibilidades do que fazer nos próximos passos, mas o fundo continua sendo um fundo imobiliário, a gestão lá do empreendimento, do shopping, continua normalmente, e como a gente já ressaltou, a gente acredita fortemente que ele não se enquadra, o fundo não se enquadra no artigo 2º. Então, respondendo a sua pergunta, o fundo vai continuar existindo ali como fundo imobiliário. Agora, Isa, acho que só é importante ficar claro, como a gente já também abordou em outras questões, que a gente está estudando, assim, a gente considera e já tinha classificado esse risco como baixo, mas com a autuação da Receita, a gente nos leva, a revisar todos as nossas avaliações de risco aqui pelos times de compliance e jurídico, Então, a gente está estudando alternativas para diminuir potenciais riscos decorrentes dessa autuação. Então, a gente realmente está debruçado também nesse assunto, e a gente vai, tão logo a gente tem uma conclusão sobre esse assunto, vai comunicar aos cotistas. Eu acho que é importante ressaltar que qualquer decisão a ser tomada ou pela Rio Bravo ou perante a Receita, a Rio Bravo fará uma comunicação através de fato relevante para trazer total ciência para os investidores e para o mercado do que está acontecendo no auto de infração. Agora, a próxima pergunta do Ricardo, a gente já falou um pouco, a Vanessa já tratou um pouquinho disso anteriormente, mas acho que vale aqui a gente reforçar. Ele pergunta o seguinte: qual o sentido do fundo pagar advogado e assumir os riscos de um processo judicial para a defesa dos interesses de um único cotista? Thales, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Claro. Ricardo, vamos lá. Aqui, como a gente já abordou anteriormente, cada uma das partes envolvidas aqui nesse auto de infração contratou o seu próprio assessor legal, né? Temos aí, então, um advogado contratado pelo fundo, um outro advogado contratado pela Rio Bravo e, assim, a própria CCP, tá? E, diante desse todo cenário, o que é importante a gente destacar é que a própria taxa de administração, né, que a Rio Bravo aqui recebe, ela não engloba ali a contratação de qualquer assessor legal, não só aqui, no caso interno, mas qualquer outra demanda, tá? E como a própria norma, a CVM, a instituição CVM 472, ela prevê que é encargo do fundo honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do próprio fundo, tá? Inclusive ali o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta. Então, resumindo aqui, a Rio Bravo contratou um assessor legal para cada uma das partes, aqui no caso a Rio Bravo e o fundo,
e está, assim, aderente com todas as instruções da CVM nesse sentido. Agora, a próxima pergunta, o Nicola mandou o seguinte aqui para a gente. Em se confirmando a multa, após todos os recursos, o que acontece com o cotista e em se confirmando a multa, novamente, como a mesma será paga? Eu acho que, Isa, é importante agora nesse caso, né, a gente focar na defesa do fundo, né? Acho que pode existir esse pagamento de multa. Essa multa, ela tem aqui a gente tem 2 pagamentos, que exigidos, que é, primeiro, pelo descumprimento em si, então a tributação cabida, e segundo, a multa pelo recolhimento atrasado, vamos chamar dessa forma, uma multa moratória. Então, acho que essa é a discussão toda, né? Além do fundo, tem como solidário o cotista relevante e a própria Rio Bravo. Acho que tem um desdobramento e a gente acredita que mesmo o valor que hoje da autuação ele possa ser alterado. A gente está revisando com empresas de contabilidade de auditoria externa, verificando esses cálculos feitos pela Receita. Então, é muito difícil ter a precisão de como a multa vai ser paga, de algo que deve ocorrer no mínimo em 2 anos contados de hoje. Então, o que a gente pode fazer, assim, como já mencionado, transparência, divulgação e atualização dos cotistas e do mercado como um todo, e a busca para, se num pior caso tiver uma condenação na esfera administrativa, que ela seja no menor valor possível, né? Então, com redução das multas e de outros e dos tributos alegados no auto de infração. Acho que esse é o que a gente pode responder agora com certeza. A próxima pergunta aqui, a gente recebeu também perguntas parecidas, do Arthur, do Dauro. Normalmente, antes de uma autoridade fiscal lavrar um auto de infração, existe uma conversa prévia com o agente fiscal. Não é lavrado assim, sem mais nem menos, ele cita aqui. O que a CVM acha deste enquadramento? Antes da notificação do auto de infração, a administradora tinha recebido eventual notificação da Receita Federal sobre o início do procedimento fiscal. Se recebeu, por que não comunicou ao mercado? Como informado até no último fato relevante, quando foi encerrado o caso na CVM, a CVM oficiou a Receita Federal, tá? Após um certo decurso de tempo, iniciou-se a fiscalização na Rio Bravo. E a Rio Bravo entende, e isso é a nossa política de divulgação de fato relevante, que o início de uma fiscalização por si só não deve ser objeto de publicação de fato relevante. Por quê? A gente já teve diversos casos, inclusive nesse próprio fundo, de que a Receita vem, pede um monte de documentação, encerra o termo de fiscalização e sem nenhuma autuação. Então, a nossa prática aqui é de fazer essa comunicação ao final do termo de fiscalização, e quando há a lavratura de um termo de autuação, como foi o que aconteceu aqui. Porque vocês podem imaginar, a gente passa no escrutínio da Receita Federal de outras autoridades com bastante frequência, e muitas vezes não vale ter essa movimentação que poderia gerar no valor das cotas ou na ansiedade dos cotistas, sem ter a resolução do caso concreto, né? Então, tão logo a gente foi autuado, a gente imediatamente publicou o fato relevante. Mas as fiscalizações a gente não costuma publicar isso em nenhum fundo, não é um caso específico daqui, porque, como eu disse, a fiscalização da Receita pode ser encerrada sem a lavratura de um auto de infração. Complementando aqui um pouco esse assunto, acho que também o que é importante a gente destacar, né, que a própria 472, a nossa política interna aqui de divulgação de fato relevante, prevê que é a obrigação de ter um fato relevante de informações que podem impactar, de fato, na negociação, no valor da cota, né, na bolsa onde ele é negociada, ou a distribuição de rendimentos. E qualquer fiscalização da Receita, não só aqui nesse fundo, mas em qualquer outro caso, ela não necessariamente vai terminar num auto de infração. Então, aqui, seguindo a própria 472, a nossa política de divulgação de fato relevante, assim que nós recebemos o auto de infração, divulgamos o fato relevante para dar ciência para todos os cotistas do fundo. Agora a próxima pergunta do Ricardo. Considerando o pior cenário, qual seria o impacto na distribuição de rendimentos futura? Anita, você consegue falar um pouquinho aqui para a gente?
É muito difícil a gente responder sobre os impactos na distribuição de rendimento neste momento, até porque o artigo 2º da 9779, ela não diz se quando você enquadrar uma PJ, o fundo a uma PJ, se ele vai ser enquadrado no lucro real ou no lucro presumido. Então, estamos apurando todos os fatos para a gente poder estudar qual será o real impacto na distribuição de rendimento, caso o fundo se enquadre no artigo 2º. Obrigada, Anitta. Agora a próxima pergunta, essa aqui é a última pergunta. O William pergunta para a gente se a Rio Bravo foi comprada por chineses. Eu gostaria de chamar a Vanessa para responder essa. Vamos lá, em 2016, sim, o controle acionário da Rio Bravo foi comprado pelo Grupo Fossum, é um grupo de investimentos em todo o mundo, então tem investimento na Europa, Estados Unidos, o Brasil, o primeiro na América do Sul foi a Rio Bravo, então é um grupo bastante grande, listado na Bolsa de Hong Kong, mas o que é importante, até pela particularidade da nossa atividade de gestora de recursos e administradora fiduciária, foi muito acordado nos documentos e no acordo de acionista firmado com o Grupo Fossum, que toda a gestão e toda a diretoria executiva fosse nomeada pelos os sócios brasileiros e os sócios fundadores. Então, Paulo Bilic, Gustavo Franco, que são sócios fundadores, e os demais sócios nacionais, continuam com esse poder, seja poder de veto em mudança de alguma estratégia, seja na definição e na condução das atividades. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um sócio que não tem ingerência na condução dos negócios, então por isso que não há nenhuma mudança na forma de atuação, na marca, em nada da Rio Bravo, pois a gente continua sendo administrado e conduzindo as atividades tal como era anterior ao ingresso do Grupo Fossum. E um outro detalhe importante, que mesmo antes do Grupo Fossum, a Rio Bravo tinha participação de 30% de um fundo de private equity norte-americano, então, ou seja, já é algo que vem já de bastante tempo, essa participação de um sócio estrangeiro, capitalista e menos atuante na gestão do negócio. Então, acho que a Fossum, ela comprou a participação desse sócio norte-americano que saiu e um pouco mais, mas de qualquer forma a condução do negócio continua pelos sócios brasileiros e pela diretoria executiva toda formada pelos brasileiros. Em complemento à resposta da Vanessa, acho que é importante mencionar que no nosso dia a dia, a gente não tem a intervenção da empresa chinesa. O nosso dia a dia é tocado 100% pelos sócios locais, por equipe local, e a gente presta contas apenas no âmbito de conselho. Então é importante o mercado ter ciência disso. Aproveitar para avisar a todos que a Rio Bravo está fazendo uma série nova de podcasts sobre a China, né? Então, chama Pontes para a China. Acho que é interessante para as pessoas poderem conhecer mais, até desmistificar um pouco. Gostaria de agradecer aqui todo mundo que participou, que está escutando a gente, que mandou as perguntas, que contribuíram aqui. Acho que é muito importante esse espaço para a gente deixar tudo transparente, se colocar aqui à disposição para responder todas as dúvidas, e a gente quer deixar bem claro, acho que isso ficou bem claro nas respostas que a gente deu, que a gente está trabalhando com muito afinco nessa questão, a gente vai trazer mais informações para o mercado assim que possível, mas a gente está, enfim, estudando cenários, fazendo contas, vendo possibilidades aqui, e estamos 100% focados nessa defesa da tese que a gente tem total confiança. Acho que é isso mesmo, tá, Isa, acho que a gente realmente está dedicado, confiante e bem assessorado. Acho que o importante é isso. Estamos muito bem assessorados. O time do Lefosse Advogados, que está assessorando o fundo especificamente nesse assunto, são os dois sócios que estão conduzindo, têm atuação muito junto ao CARF. Um deles foi até já conselheira do CARF. Então, acho que a gente está bastante tranquilo dessa assessoria jurídica externa, que é fundamental nessa defesa. Então, e o nosso compromisso aqui de manter o mercado e os cotistas informados sobre todos os andamentos, sobre os próximos passos, e também continuamos à disposição para qualquer dúvida de um assunto que é bastante complexo para todos os envolvidos. Então, a gente está aqui, a gente pode fazer novas rodadas de conversas, de respostas aí para as dúvidas dos cotistas. Obrigada a todos, a gente permanece à disposição
no RI, ali ri@riobravo.com.br, os nossos documentos também, nossos relatórios, e a gente vai manter o mercado informado sempre que for preciso. Muito obrigada a todos e até a próxima.